Bom, boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês de novo, na nossa live de toda segunda-feira. Meu abraço aí carinhoso a todos, saudações. Espero que você esteja agora recebendo bem aí o nosso sinal. Espero que a gente tenha aí alguns momentos aí para traçar algumas reflexões que possam ser boas, possam ser úteis para as pessoas. E aí pedindo sempre a vocês, né, que se souberem de alguém aí que vocês acham que possa estar precisando, ouvir alguma questão, porque aqui a gente está sempre abordando essas questões da psicologia, da psicanálise, da filosofia, da astrologia. Então vocês encaminhem sempre, compartilhem com as pessoas, porque é sempre uma oportunidade legal, né? A gente tem tido aí uma presença aí de 30, 40 pessoas na live, mais ou menos, mas depois lá na gravação do IGTV eu tenho visto assim uma visitação bem grande, né? A gente fica contente com isso, né? Acho que estamos aí podendo ser úteis às pessoas, ajudando um pouco, né? Bem, então hoje, conforme a gente combinou na semana passada, que eu propus a vocês, eu vou estar respondendo perguntas, né? Eu pedi que as pessoas que quisessem mandassem perguntas, eu recebi 3 perguntas aqui. Na verdade, são perguntas, sim. Um é mais pedindo uma dissertação e 2 perguntas. Mas se alguém aí, ao longo do... Olha o Turi chegando aí, seja bem-vindo, Turi. Mas aí as pessoas querendo mandar alguma pergunta nesse momento, agora, aí, através do chat, pode mandar que a gente pode responder também, na medida da possibilidade, a gente vai construindo aí a resposta, tá bom? Fiquem à vontade, então. Bem, qual foi a primeira pergunta que eu recebi? Na verdade, não é nenhuma pergunta. Foi uma pessoa que me pediu para eu falar sobre a criança interior. E esse é um tema muito interessante, né? É um tema muito interessante. É um tema que me fascina muito. Hoje mesmo, né, durante o trabalho, atendendo uma paciente, eu tive a oportunidade de fazer uma vivência da criança interior com ela, que eu faço muitas vezes, né? Ao longo do processo terapêutico. E foi muito interessante, né? E a gente vê como que essa criança está viva, como que a nossa criança interior, ela vive mesmo. Claro que para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, né? Mas a nossa criança interior, ele é um ser vivo, a gente pode considerá-la até como uma subpersonalidade, como se fosse uma personalidade que permanece viva dentro de nós, né? Se a gente fosse aí buscar uma linguagem junguiana, nós diríamos que essa criança interior seria um arquétipo, né? O que é um arquétipo? Um arquétipo é uma ideia, né? É uma imagem, vamos dizer assim, é uma imagem que representa uma ideia, que representa um significado e que fica dentro de nós. Tem os arquétipos coletivos, que tem um conteúdo generalizado, e tem os arquétipos individuais, que são de cada um de nós. Mas, enfim, qualquer nome que a gente queira dar, um arquétipo da criança interior, uma subpersonalidade da criança interior, a realidade é que ela existe, tá? Cada um de nós tem a sua criança interior, porque nós já fomos crianças, todos nós fomos crianças. E é importante que a gente perceba que o nosso psiquismo ele tem uma dinâmica muito própria dele, e que apesar dele fluir ao longo do tempo, né, ao longo da nossa vida, aí, cada um com a sua idade aí, né, eu tenho 63 anos de psiquismo dessa encarnação. Claro que eu acredito que esse psiquismo já vem de vidas passadas, sendo construído, mas nessa encarnação eu tenho 63 anos de psiquismo. Então ele vem percorrendo todo esse tempo, experimentando, registrando, guardando as imagens e tudo. Só que determinadas situações que a gente vive, principalmente na infância, quando elas são muito intensas, geralmente quando elas causam situações um pouco mais traumáticas, um pouco mais doídas, e esse trauma não precisa ser uma coisa intensa, assim, doída intensamente, mas às vezes é uma coisa que fica se repetindo ao longo do tempo e que acaba se tornando doloroso. Essa vivência, ela fica meio que aprisionada dentro de nós. É como se a gente tivesse deixado alguma coisa para trás para resolver
e não conseguiu resolver. E aí aquilo fica ali como que aguardando ser resolvido. Só que quando aquilo ali fica aguardando ser resolvido, ele permanece vivo como um fragmento. É como se uma parte do nosso psiquismo se afastasse do conjunto, do eixo central, e continuasse vivendo de uma forma meio isolada. E por que isso acontece muito com a criança? Por quê? Porque a criança ela tem uma mente muito plástica ainda. Principalmente assim, até uns 6, 7 anos, 8, mas mais ou menos até uns 6, 7 anos. Porque como ela ainda não foi totalmente doutrinada, vamos usar assim essa palavra, pela cultura desse mundo material, né? Ela está aprendendo as coisas, ela está aprendendo a nomear as coisas, o mundo não é claro para ela ainda. Ela está começando a nomear. Então a mente dela é muito plástica. É a época da vida de um ser humano que ele mais aprende. Você vê se uma criança ela cresce desde o berço ouvindo 2 línguas, ela vai aprender facilmente as 2 línguas. E ela vai estar falando as 2 línguas, até mais de 2 línguas. Porque é um período muito plástico da vida do ser humano. Então, nessa fase, as experiências que a gente vive, tanto de alegria quanto de dor, de frustração, de decepção, elas realmente elas deixam marcas nessa plástica. Ih, tá tocando aqui porque elas deixam marcas nessa plasticidade do psiquismo infantil. Então, quando essas marcas são doídas, são assim sofridas, que trazem uma tristeza, esse momento da vida da criança, ele meio que se aparta do psiquismo, tá? O psiquismo continua a viver a vida dele, vai crescendo, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, vai embora, vai crescendo, mas aquela parte ali, ela ficou como uma demanda por ser resolvida. Foi um desejo que você queria que tivesse acontecido de uma forma diferente do que foi. E por isso você sofreu com aquilo, porque não foi do jeito que você queria. Então aquele desejo que não se resolveu, aquela dor que não foi elaborada, que não foi eliminada, ela fica ali esperando ser resolvida. E essa criança fica ali aguardando um dia a resolução dela. Hoje, eu falei para vocês que hoje eu fiz uma vivência da criança interior, e essa paciente, né, ela quando ela se vê criança, ela se vê numa situação, que eu não vou detalhar porque não vem ao caso, não, porque vocês vão saber, porque vocês não vão saber quem é, né? Mas ela se vê numa situação em que ela se sente ali, ela se sente como se ela fosse um incômodo numa determinada situação. Ela gostava de brincar ali num determinado lugar da casa, e as pessoas, principalmente a irmã dela, que é mais velha, não gostava que ela brincasse ali. Então ela tem uma sensação de estar incomodando. E ela fala essa frase quando ela se vê criança lá: eu estou incomodando aqui, eu estou usando um espaço que está incomodando as pessoas. E ela começa a chorar, porque aquilo ali... Aliás, o que dá vida a um arquétipo é a emoção. Entendeu? A emoção é que dá vida, a emoção é que dá cola, a emoção é que alimenta ele para que ele permaneça viva. Então, essa criança ali, essa pessoa nessa vivência, ela começa a chorar e ela me mostra como que aquela frase que ela falou, eu estou incomodando aqui, eu estou ocupando um lugar que é um incômodo, alguma frase assim que ela fala, como que aquela frase tinha força, era carregada de emoção para ela. E aí depois a gente conversando sobre esse momento, a gente foi se dar conta, a gente foi se dando conta que ela hoje, na vida dela adulta, já uma senhora com uma idade já, ela se sente um incômodo em muitas situações. Ao longo da vida dela, ela se sentiu um incômodo para algumas pessoas, né, em relações conjugais, em relações familiares. Por que que isso permaneceu? Porque lá atrás, aquela criança registrou, guardou aquela sensação de ter sido um incômodo. E aquela criança permanece viva. Então, essa criança interior faz com que hoje ela, adulta, continue a se sentir um incômodo, mesmo que as situações ao redor dela
não sejam mais as mesmas, mesmo que na verdade ela não esteja incomodando mais ninguém, mas ela continua a se sentir um incômodo, porque a criança dela, ela permanece viva, entendeu? Então foi uma experiência muito legal. Geralmente essas experiências com a criança interior são muito bacanas, são muito emocionantes. Eu sempre proponho que a pessoa se aproxime da sua criança interior, abrace, e é interessante, tá? Porque para quem vive isso, a gente chama isso de um psicodrama, é quase que uma realidade. Ela se sente lá, ela se sente lá abraçando a criança que ela foi um dia. Então eu pedi que ela abraçasse, que ela confortasse, que ela dissesse para aquela criança que ela não estava incomodando ninguém, que ela era amada. E aí é uma experiência catártica, curadora, fantástica, né? É uma experiência assim maravilhosa. Oi, fala. A Raquel está perguntando aqui. Raquel está perguntando? Fala. Se você acha que se deve ter mais atenção para lidar com as crianças. Ah, sim, né? A Raquel está perguntando não sei se vocês escutam quando a Renata fala aqui, que a Renata está vendo as perguntas para mim. Pergunta se a gente deve ter mais atenção para lidar com as crianças. Já está aqui escrito, né? Às vezes me parece que a gente acaba deslegitimando algumas dores, as demandas infantis, usando termos como... É verdade, Raquel, com certeza, né? Como fazer isso sem mimar, criando monstrinhos, né? Com certeza, uma das ideias fundamentais do processo de educação emocional é legitimar a emoção da criança. A vivência como terapeuta ela é maravilhosa, porque ela é muito rica. Esses dias mesmo uma paciente me contou, e estava me contando toda eufórica, feliz, né? Que a filha dela chegou, a filha dela de, sei lá, 3, 4 anos, 3 anos eu acho, por aí. E a filha dela falou para ela assim, mamãe, eu estou triste. Ela falou, não, minha filha, você não deve se sentir triste, você não está triste. Não fica triste, não. E ela toda contente, né, me dizendo isso como se tivesse feito uma grande coisa para a filha dela. E eu falei, não, assim, você fez errado. Né? Ela estava triste. Ela não vai deixar de estar triste porque você falou para ela não estar triste. A gente tem que legitimar a emoção da criança. Sim, minha filha, você está triste. Fala para a mamãe, por que você está triste? Eu entendo. Você sabe o que é estar triste? Porque a gente ensina uma criança que isso é uma mesa, que isso é um telefone celular, que isso é uma poltrona onde eu estou sentado. A gente ensina esses nomes, né? E a criança vai aprendendo o que é esse mundo material. Mas dificilmente a gente ensina para uma criança o que é tristeza, o que é alegria, o que é saudade, o que é se sentir abandonada. Dificilmente a gente ensina isso. E aí a criança vai tendo dificuldade de expressar as suas emoções, o que faz com que muitas dores dela realmente se traumatizem. Ela está falando que é disso mesmo que ela está falando. Então, porque quando uma criança fala da emoção que ela está sentindo, por mais sofrida que seja, ela está elaborando. Entendeu? Aquela criança lá que eu falei agora para você da vivência da outra paciente de hoje, né? Que dizia assim, eu estou me sentindo incômodo aqui. Se ela tivesse tido a oportunidade de dizer isso para alguém na família dela, né? Dizer, poxa, eu me sinto incômodo ali, ela provavelmente essa criança não teria crescido com essa situação meio traumática, que continua influenciando a vida dela inteira. Então esse é um princípio básico da educação emocional. Legitimar as emoções, conversar com as crianças, né? Há um século atrás, as crianças não eram consideradas nem como seres ainda, né? Elas eram como se não tivessem emoção, como não tivesse pensamento, né? Quem veio trazer muito disso foi Freud. Freud foi quem trouxe muito disso. Spinoza também trouxe um pouco, né? Começou lá. Mas Freud veio mostrar muito como era rica a vida das crianças. Inclusive mostrando a questão de uma sexualidade infantil, né? Desde bebê, já existe uma sexualidade. Claro que não é uma sexualidade erótica, não é disso que a gente está falando, mas de uma sensação de prazer, né? de prazer, de tristeza, de alegria, de frustração. Né? Quando um bebezinho quer mamar no peito da mãe, ele não quer só o alimento, ele quer o prazer. Então, quando a mãe não dá o peito, ele não está só ficando sem o alimento, ele está tendo uma frustração. Então, a Raquel continua perguntando aqui. Fala. É melhor, então, perguntar para elas, né, o que elas estão
responder por aí. Sim, sim, com certeza. A melhor coisa é perguntar. Perguntar se ela sabe o que é aquela dor, se ela sabe o que é aquela palavra. Você sabe o que é tristeza? Explica para a mamãe o que é tristeza, o que você está sentindo. Então, deixar que ela explique, porque às vezes não é bem tristeza, às vezes ela ainda não aprendeu o que é tristeza. É muito importante deixar falar. Com certeza, né? E a gente, às vezes, muitas vezes, negligencia isso. Né? Agora mesmo, estou aí com um amigo, né? Não é nem paciente, é um amigo, está com 2 filhas com um problema terrível, filhas pequenas, acho que também 2 para 3 anos, né? Mas porque ele trabalha, a esposa trabalha e a criança fica, as 2 crianças são irmãs gêmeas, passam o dia com a babá. E é claro que a babá não vai fazer isso, né? Temos bom senso que ela não vai fazer. Não se iludam. A criança, a babá não vai fazer. Até por ter coisa de afazeres, né? A responsabilidade não é tanto dela, a responsabilidade dela é cuidar daquele corpinho. E aí a criança vai crescendo cheio de questões mal resolvidas. Então é muito importante a gente dar voz à criança, legitimar a emoção dela. Reconhecer, quando você legitima uma emoção de uma criança, quando você reconhece o direito dela sentir, você está formando ali um futuro cidadão. Não só um cidadão no sentido cívico do termo. Não é nem um cidadão só também com um sentido social. Não é só isso, também é isso. Mas um cidadão emocional. Um cidadão que se sinta capaz de viver a sua emoção, que se sinta capaz de exteriorizar a sua emoção, que reconheça as emoções que ele pode exteriorizar, aquela que eles têm que elaborar, às vezes, por conta de uma convivência com outras pessoas. Isso se chama educação emocional. Então, isso não era muito comum. Né? Há 100 anos atrás, de 100 anos atrás para trás, isso não era muito comum. Então, assim, a gente vê hoje, né, muitos adultos hoje que buscam a terapia, trazendo essa criança interior, né, que foi essa primeira questão que me trouxeram aqui, que eu estou abordando com vocês, trazendo essa criança interior como um arquétipo vivo influenciando a vida dessas pessoas de uma maneira neurótica. Por que de uma maneira neurótica? Porque você passa a ter um comportamento que não é contextualizado com a situação onde você está vivendo. Esse comportamento ele está contextualizado com o passado que ficou fixado. É a tal paciente que hoje se sente incomodando as pessoas que estão ao redor dela, mas ela não está incomodando ninguém. Ninguém está se sentindo incomodado com ela. Mas é porque ela se sente assim, porque aquela criança interior dela que incomodou lá atrás, que se sentiu incomodada lá atrás, e que não teve voz para se expressar, continua viva, influenciando a vida dela. Vejam quanta vida aí, eu nem vou dizer desperdiçada, tá? Mas quanta vida aí que não foi tão bem vivida, né? Que foi vivida sob a influência de uma situação passada, que era para ter ficado no passado, mas que permanece viva. Então, a criança interior é uma realidade. E eu digo para vocês, assim, vocês podem fazer até isso em casa, né? Se recolham no quarto de vocês, quietinhos e tal, e pensem lá no momento da sua infância, né? Pensem lá numa imagem, numa situação, deixa que venha. Geralmente a primeira que vier é ideal, porque é aquela que vem com mais energia e carga emocional. E aí, olha para você, criança, tenta sentir o que você sentia, acolhe você, criança, abraça você, criança. Você pode fazer essa experiência sem risco, não tem problema, você não vai entrar num estado alterado de consciência. Pode ter uma emoção um pouco forte, dependendo, né, da dor que essa criança traga, pode até ter uma emoção um pouco forte, mas depois vai descansar, vai dormir, no dia seguinte já acorda melhor, com certeza, sem problema. É uma experiência muito rica, porque assim, ela está viva. Agora, tem uma questão também interessante a respeito da criança interior, porque a gente está falando da criança interior sofrida, né? Mas tem uma criança interior também alegre. Às vezes ela é um pouco sofrida e um pouco alegre. Às vezes ela teve um momento sofrido, que ficou fixado, mas ela tem também uma cota de alegria, uma cota de espontaneidade, que é legal a gente resgatar. Né? A gente se perde um pouco desse lado infantil da nossa vida. A gente se perde um pouco dessa
dessa certa ingenuidade, né, do brincar, né? Não, Fala. a Jaqueline Vidal, Jaqueline? Jaqueline do mal. Oi, Jaqueline. Ela está dizendo que você fica meio perdida no mato, como se estivesse perdida no mato, assim. Como perdida no mato, Jaqueline? Assim, a sua criança está meio perdida lá no mato, Jaqueline? Pode ser. As crianças gostam muito de um mato, de um bosque, daquele mistério, né? Não sei se é isso que você está falando. Se você quiser explicar mais um pouquinho aí, eu posso depois responder para você também. Mas é isso. Mas então a criança, ela tem esse lado, né? Dessa alegria, dessa espontaneidade, dessa ingenuidade, da brincadeira, que é legal a gente resgatar, né? Resgatar a brincadeira da criança. Você se permitir brincar. Vocês brincam? Quando eu digo brincar, é claro que não é necessariamente brincar como uma criança de bonequinho, porque às vezes o tempo passou, né? Mas brincar, não sei, brincar na areia da praia, brincar no mar, se jogando dentro d'água. Eu adoro brincar no mar, me jogando dentro d'água, né? Enfim, brincar andando na beira da lagoa, jogando pedrinha na água. Né? Vocês já pararam para pensar se vocês fazem isso? Né? Aquela coisa assim que não tem complexidade, mas que é muito prazerosa. Né? Então, resgatar essa alegria que fizemos, né? Essa alegria que tivemos... Oi. Essa questão de perdida no mato apareceu numa sessão que ela fez com você. Ah, Jaqueline, eu não me lembro mais, né, Jaqueline? Mas assim, que legal, né? Apareceu perdido no mato, né? Então, mas aí talvez tenha sido de vida passada, né? Eu não me lembro mais, tá? Porque às vezes essas memórias também podem não vir só dessa vida, tá bom? Podem vir de vidas passadas também. Ela está dizendo que sim, que ela estava perdida no mato. Vocês sabem que existem 2 traumas que são muito básicos em vidas passadas, muito básicos, se repetem com muita frequência. É a sensação, não são nem 2, é um só. Às vezes na infância, às vezes na fase adulta, que é a sensação de abandono, né? Se a gente for olhar a história da humanidade com todas essas guerras que já foram vividas, a gente vai dar conta, né, que nós já fomos abandonados muitas vezes, como soldados, como civis, não é? Abandonados mesmo para trás, porque não conseguimos acompanhar a fuga de um exército, a fuga de um povo, e fomos abandonados. Então essa sensação da criança abandonada, ela é muito frequente. Ela vem de uma forma muito frequente para muitos de nós, tá? É uma coisa relativamente comum essa criança interior com essa sensação de abandono. Porque ou já viveu isso na infância... Ela está dizendo que o caso dela foi esse, na infância. Na infância, né? Ou viveu em vida passada. Mas então, completando ali a questão da criança interior, porque a próxima pergunta fala de criança também, só que fala de filho. Eu vou falar. Coincidência, né? Não deve ter sido coincidência, não. Acho que foi uma sincronicidade. Vamos aprender também com a criança, vamos resgatar essa brincadeira, né? Eu me lembro que a amiga Raquel, que está aí, né? Ela publicou um vídeo aí há um tempo atrás, ela tocando, né, num instrumentozinho que eu não lembro o nome, porque eu não sou muito familiarizado com os instrumentos, era um instrumento de percussão, e ela estava brincando ali. Eu vi que era uma brincadeira, né, fazendo um som lá meio xamânico, e era uma brincadeira aquilo ali. Que legal, né, a gente poder brincar com alguma coisa assim, a gente ter essa sensação da natureza, né, de estar voando com os passarinhos. Isso é maravilhoso. Fazer as pazes com o universo lúdico, com certeza. Cajon é o nome do instrumento. Cajon, né? Cajon. Cajon, né? É um instrumento que eu não conhecia. Também conheço pouco de instrumento, tá, gente? Mas prestem atenção na criança interior de vocês, tá? Porque elas têm muito a dizer. Tem a dizer das dores que a gente carrega, tem a dizer do quanto a gente pode brincar e ser feliz, tem a dizer de esperança, de espontaneidade, de capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação das crianças é fantástica, é fantástica. Como a mente dela é muito plástica, a capacidade de uma criança se adaptar é fantástica. E a gente perde isso tudo com a dureza da vida, né? Com essa rigidez que a gente vai tendo, com os medos, com as preocupações. A gente perde tudo isso, né? Então
Resgata aí, gente, essa criança interior. Ela está viva. Quando eu falo para vocês que ela é uma subpersonalidade nossa, é porque ela é mesmo. É uma subpersonalidade. Não é uma figura alegórica que eu estou dizendo, não. Essa criança existe em algum lugar aí dentro de vocês. E eu vou dizer uma coisa para vocês assim, sem medo de errar. A gente sabe que em cultos religiosos, mediúnicos, né, da Umbanda, do Candomblé, existem muitas crianças que aparecem, né, se manifestam espiritualmente. Eu não vou dizer que todas são assim, porque muitas podem até ser crianças desencarnadas, muitas podem ser mesmo. Se bem que a gente observa muito que as crianças desencarnadas elas são imediatamente socorridas. Mas eu acredito que muitas daquelas crianças que se manifestam ali são subpersonalidades dos próprios médiuns, das próprias pessoas que estão ali. Entendeu? Porque essas subpersonalidades, elas têm o poder de se manifestar, inclusive, através de uma outra pessoa. Elas não têm autonomia, tá? Porque elas são como que um registro de memória. Então, elas não têm autonomia. Elas não podem sair por aí, indo embora e largar você. Ah, vou deixar meu adulto porque eu sou a criança, eu quero ir embora. Isso ela não consegue fazer. Ela é uma subpersonalidade sua. Tá? Mas essa subpersonalidade ela pode ser captada por um sensitivo e esse sensitivo meio que receber ali uma criança que na verdade é uma subpersonalidade sua. Isso acontece, com certeza. Tá? Não vou dizer que todas são assim, mas isso acontece. Só para a gente ter a ideia, estou falando isso para a gente ter a ideia da força dessa criança interior, dessa subpersonalidade aí que vive dentro de nós. Né? E a outra pergunta que fizeram aqui, nem sei se eu vou conseguir responder as três, porque a terceira é bem mais complexa. Uma pessoa me perguntou da ordem dos filhos. Né? Como é que era o desenvolvimento da personalidade da ordem dos filhos, do primeiro, do segundo, do terceiro, dos quartos, dos filhos seguintes. Quer dizer, hoje em dia não tem tanto filho mais assim, né? Já de 2 já está difícil, 1 é o que está prevalecendo. Mas, enfim, uma pergunta interessante, porque, assim, não existe uma regra absoluta. Não existe uma regra absoluta. Vamos dizer, não, todo primeiro filho é assim, todo segundo filho é assim, todo terceiro filho é assim. Não. Mas existe uma tendência. Tá bom, gente? Existe uma tendência. Qual é a tendência? O primeiro filho é aquele que chega e os pais não têm experiências, né? Estão numa certa expectativa. Então, a tendência é que haja um investimento muito grande no primeiro filho. Filho ou filha, tá? Tanto faz. É um investimento de muitas expectativas, muitas projeções, espera-se muito dele, espera-se, por exemplo, que ele suceda na hierarquia o chefe da família, espera-se que ele siga alguma profissão ou que o chefe da família teve ou que gostaria de ter tido e não teve, espera-se que ele cuide da família que quando for ficando mais velha, do pai, da mãe, espera-se que ele cuide dos irmãos que vêm depois. Então, o primeiro filho ele tem o estigma da responsabilidade. Ele é muito assim convocado pela criação dele a se tornar responsável. E eu vou te dizer, ele acaba ficando meio prisioneiro disso. Ele acaba não tendo muita liberdade de escolhas. Porque como ele quer ser agradável a esses pais, a essas figuras paterna e materna, ele acaba cedendo a essas projeções, ele acaba cedendo a essas induções e acaba muitas vezes seguindo o modelo que esses pais esperavam dele. Então ele acaba ficando realmente muito meio que enjaulado aí dentro de uma expectativa. Volto a dizer, isso não é uma regra absoluta, mas é uma tendência bem geral, tá? Bem geral. Essa é a situação do primeiro filho. O segundo filho é aquele que já pega os pais com mais experiência e mais cansados. Já sabe que vai dar certo mesmo, que o primeiro filho já vingou, não morreu de doença nenhuma, não morreu de nada assim, mas daqueles medos todos, chorou. Então o segundo filho já se relaxa um pouquinho mais. Então ele já vem um pouquinho mais soltinho. E já não se tem tanta projeção. Por que não tem? Porque já tem o mais velho. O mais velho é o que vai herdar a família, o mais velho é que vai cuidar dos pais, o mais velho é que vai realizar os sonhos que os pais não conseguiram ter.
Então aquele ali já está um pouquinho mais soltinho, já tem mais liberdade. A mãe, né, mais a mãe aí no caso, que amou ser mãe, né, e viver a maternidade é uma experiência muito interessante, muito rica para a mulher, com certeza. E quando o primeiro filho já está avançando lá para os 3, 4 anos, que é a hora que ele começa a se voltar para o pai, ele começa a reconhecer que tem um pai mais, a mãe se sente um pouquinho perdida. E aí quando vem o segundo filho, ela, poxa, eu vou ser mãe de novo. Então ela começa a cuidar do caçulinha, começa a mimar o caçulinha. Então quando ficam 2 filhos, esse que se tornou o caçula tende a ser mais mimado mesmo. Isso não volto a dizer, tá? Não é uma regra absoluta, mas é uma regra muito geral. Ele vai acabar sendo mais mimado por essa mãe. É claro que se for homem, se for mulher, isso vai variar um pouco também. A gente pode até falar isso aí num outro momento. Tá? Não é a mesma coisa se for homem. Tá? O primeiro filho, se for homem, ele vai sofrer mais essa influência. E o segundo filho, se for homem, também vai sofrer mais essa influência. A Raquel está dizendo que ela está chocada. Tá chocada, Raquel? Vestiu alguma carapuça aí, Raquel? Sei. Pode ser, né? Aí o que acontece, né? Hoje em dia geralmente vai parar no segundo filho. Agora, quando tem o terceiro, aí que complica mais ainda. Por quê? Porque o terceiro já vem quando a mãe acha que não vai ter mais filho nenhum. Então é a última chance dela viver a maternidade. Então ela vai paparicar esse terceiro filho de tudo que é jeito. Esse vai ser o mimado da família. E o que vai acontecer? O primeiro continua no lugar dele, no trono dele. O primeiro não vai perder. Ele nasceu para ser o herdeiro da família. O terceiro se tornou o mimado da mãe, porque a última oportunidade que ela teve é de viver a maternidade. E você sabe o que acontece com o segundo, né? Ele fica esquecido. A gente escuta isso muito. Ele se sente esquecido. Eu fiquei esquecido aqui entre o primeiro e o terceiro. Esqueceram de mim, né? Tem até os filmezinhos aí, né? Ele se sente meio esquecido, meio abandonado. Muitas vezes vai ter ciúmes do terceiro filho. Muitas vezes vai ter inveja do primeiro. E então o segundo filho acaba ocupando um lugar aí um pouco mais problemático, tá? Então essas são assim tendências que a gente observa, né, dentro dessa hierarquia cronológica da chegada dos filhos. A gente observa isso. Volto a dizer, não é a mesma coisa para todo mundo, mas existe uma tendência forte. Por que o primeiro filho, homem, ele sofre mais isso? Porque a gente vive numa sociedade machista, então já existe uma tendência da figura masculina ser aquele que vai chefiar, aquele que vai herdar, aquele que vai comandar, aquele que vai cuidar. Então, quando o primeiro filho é homem, a chance do pai investir nele essa projeção é enorme. Muito mais do que se fosse mulher. Mas se for mulher também. Aliás, tem muitas mulheres que são a primeira filha, o primeiro filho, né, que nasce mulher, que são criadas quase como meninos. A gente vê isso também com alguma frequência, né? Porque havia ali uma expectativa de alguém ali que fosse, dentro dessa sociedade muito patriarcal e machista, o herdeiro da condução da família. Então vão ser criadas para assertividade, vão ser criadas para se tornarem profissionais bem-sucedidas, né? E vão muitas vezes ter um papel assim, não é que sejam necessariamente homossexuais, não é essa a questão, até porque a homossexualidade não tem tanto a ver com a educação, não. Muito pouquinho, tá? Tem muito mais a ver com a própria identidade sexual da pessoa, que vai se formando aí ao longo dos primeiros anos de vida dela. Então, quando o primeiro filho é homem, ele sofre mais isso, tá? E quando o filho mimado é homem, também sofre mais o mimo, porque a mãe tende a se apaixonar mais pelo filho homem do que pela filha mulher. Na verdade, a filha mulher, em algum momento, pode se tornar não é bem adversária, mas uma competidora da mãe. Isso acontece com alguma frequência, né? As duas tentarem ocupar o lugar, né, de mulher dentro de casa, então acontece uma certa frequência isso. A Filomena aqui está dizendo que ela tinha muito medo da irmã dela quando era pequena. A irmã dela tinha muito ciúme. Ah, é, Filomena? Mas a sua irmã, não me lembro, é mais nova que você? Realmente o segundo tem muito ciúme do mais novo.
Com Vê que ela certeza. é do meio, né? Ela É, é assim. é. Hoje mesmo, uma paciente antiga minha estava lembrando de uma história que ela já havia me contado, que ela tentou matar, né, a irmã, a irmã mais nova com a tesoura. Chegou a pegar a tesoura, mas foi interrompida a tempo. Entendeu? Tem que tomar cuidado, tá, gente? Se alguém está me ouvindo aí, que é papai, mamãe, com o segundo filho Ela tá pequeno, dizendo que ela é a mais nova. com o terceiro. Ah, você é mais. Você tinha medo da mais velha. A mais velha devia representar a autoridade aí, no caso, né? Aquela que estava ali para tomar conta de você, né? Ah, é. A irmã que tinha muito ciúme dela. Ciúme, porque aí o mais novinho é o paparicado. Mas isso que eu estou dizendo aí é sério, tá, gente? Papai e mamãe aí que possa estar me ouvindo, que tem um filho, tem um segundo filho, cuidado. Terceiro filho, cuidado. Presta atenção, porque a criança não tem aquela noção, não. Às vezes vem. Oi, Renata? Ainda bem que a gente ficou só com um, né? Ainda bem que a gente só tem um, esse problema a gente não está vivendo, né? Mas aí tem o problema do filho único, tá? Mas vou falar do filho único então, já que você falou aqui. Mas tomem cuidado mesmo, porque a criança não tem aquela noção. Então, muitas vezes, ela tem alguma índolezinha um pouquinho perversa, pode acontecer, né? E ela quer se livrar daquele competidor ali, tá? Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado, assim, para evitar acidentes, para evitar gravidade, né? E o filho único, o grande problema do filho único é justamente o fato dele não ter competidor, né? Ele não divide espaço com ninguém, não divide brinquedo com ninguém, não divide atenção com ninguém. Ele vai fazer isso na escola. E tomara que entre logo na escola. João Felipe entrou na escola com um ano, né? Um ano já estava na escola. A Renata não queria que ele entrasse tão cedo, não. Eu que sabia que ele tinha que ir muito cedo, porque não tinha competidor, né? Não tinha com quem dividir, não tinha com quem disputar. Agora vem bomba, porque ela, a filha dela é única, né? Pois é, sua filha é única, né? Então, isso é complicado, né? E aí cresce com aquela dificuldade realmente, entendeu? Não é que a criança tem uma índole ruim, é porque ela não foi exercitada nisso, entendeu? Ela recebe todos os elogios, ela recebe todas as atenções. Então, são problemas, assim, reais. A gente tem que ter muito cuidado, né? Hoje a gente resolveu falar de criança, né, pelo jeito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque assim, isso vai marcar a vida de uma pessoa, vai marcar. São momentos delicados, são momentos importantes da vida do ser humano, onde ele está chegando para uma nova existência aqui e ele está sendo preparado ali pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelo tio e depois pela escola, para percorrer a estrada de vida dele, não é? E assim, é importante a gente ter esses conhecimentos. Vejam bem, há 50 anos atrás, os pais realmente eles tinham mais dificuldade de conhecer essas coisas e tinham muito mais facilidade de se equivocarem. Hoje não, né? Hoje, assim, a quantidade de informação disponível que tem aí é enorme. Muitos livros. Você abre aí um site aí, qualquer site de educação, de maternidade, de educação infantil, de educação emocional, você vai se informar. Você vai ter essas informações que a gente está aqui compartilhando com vocês. Então, hoje ninguém tem mais essa desculpa. A gente pode se informar, pode se preparar, né, para fazer o melhor, dentro do que a gente possa, porque erros a gente vai cometer. Não adianta também a gente ficar se culpando por ter cometido algum erro. Erros a gente vai cometer. Os erros eram cometidos no passado, muito mais talvez até do que hoje, né? E nós estamos aqui, né? Sobrevivemos, estamos aqui. Cada um aí com a sua sequela, cada um aí com a sua muleta aí se arrastando, caminhando na sua estrada. Mas nós estamos aí. Hoje tem terapia, né? Nossos pais nem terapia direito tiveram, né? Porque nessa época nem se falava disso. Então hoje já tem mais chance da gente estar se socorrendo. Mas tem mais chance também da gente estar se informando para que os nossos filhos tenham um preparo emocional mais sólido, mais estável, né? Para serem pessoas mais felizes, né? E tem uma terceira pergunta aqui, que me fizeram também, que é sobre os ciúmes, né? Mas essa é uma pergunta bem mais complexa, né? A pessoa perguntando, eu vou falar de uma maneira mais resumida, que a gente já está indo para o final, mas a pessoa me perguntou por que eu sinto ciúmes,
né? Ela, né? Por que ela sente ciúmes, né? Então, os ciúmes, até certo ponto, é uma coisa natural do ser humano, tá bom? É você, assim, o ser humano ele tem muito isso, essa necessidade de uma relação conjugal. Essa pergunta dos ciúmes é sobre uma relação conjugal. Ele tem muita necessidade de uma relação conjugal de fidelidade, exclusividade. Acho que isso até é saudável. Se bem que hoje em dia a gente vê uma geração chegando aí com uma capacidade de uma vivência mais aberta. A gente tem uma colega, né, uma psicanalista, Regina Navarro, está sempre aí no Instagram, nas lives do Instagram, aí, sempre aparecendo, bastante popular, e ela tem umas defesas assim, um pouco mais liberais do relacionamento, mais abertas e tal. É uma questão muito polêmica, tá? Do ponto de vista psicológico, talvez até a gente consiga justificar. Mas eu acredito muito que uma relação conjugal envolve aspectos energéticos muito profundos, tá? Numa relação conjugal, você cria um sistema de energias, onde as duas partes contribuem para aquela construção energética, uma egrégora energética, né? Então, quando uma dessas partes trai esse conjunto energético com a outra pessoa, esvazia o sistema. Então, o potencial de realização, de autossustentação, de criação do ambiente, de criação dos filhos, o potencial energético desse casal se enfraquece quando existe uma traição, tá? Eu acredito muito nisso, coisa que a Regina Navarro ela não enxerga por esse prisma. Ela enxerga mais por um prisma psicológico, eu até entendo o ponto de vista dela. Mas a gente vê hoje a geração aí moderna um pouco mais aberta, tem alguns casais que têm relacionamentos abertos, com mais de um parceiro. Mas o que eu observo também de pacientes meus jovens que tiveram relacionamentos abertos é que cedo ou tarde uma certa insegurança aparece. Parece que o ser humano ele tem uma tendência de ser monogâmico. Eu acho que ele tem uma tendência. Apesar de instintivamente ele ser bígamo, né? Instintivamente o ser humano ele tem a tendência de desejar outros seres humanos, mas o ser humano ele não é só... Ele não é sexual só do ponto de vista instintivo, físico, biológico, mas ele é sexual também do ponto de vista afetivo, né? Então, ele tem essa necessidade dessa conexão afetiva, energética com outro ser humano. E eu não vejo espaço para essa relação se abrir para uma outra, eu não vejo. Então, tem pessoas que realmente vão sentir esses ciúmes de uma forma natural, que é o medo de ser traída, medo de perder, não é? Agora, tem pessoas que sentem isso de uma forma muito patológica, muito obsessiva. Pensam nisso todo o tempo, ficam desesperadas sobre isso o tempo todo, ficam tão inseguras que acabam até prejudicando a própria relação. Às vezes acabam destruindo a própria relação de tanta insegurança que tem. Então isso pode vir de vidas passadas, né? Uma pessoa, por exemplo, que foi traída numa vida passada, que foi largada, abandonada por um marido numa vida passada. Eu vou dizer marido porque a tendência maior era os maridos abandonarem mesmo, né? Hoje não, as mulheres já estão abandonando também, mas no passado era mais os maridos. Então é muito possível que uma mulher que tenha sido abandonada por um marido numa vida passada e que morreu ali, definhou de tristeza, de melancolia, ela renasce numa vida agora totalmente insegura, com medo de ser traída de novo. Não é porque ela lembre daquilo, ela não lembra. Tá? Mas é como a criança interior que eu falei. Aquela emoção está lá dentro, guardada em algum escaninho do inconsciente dela. Então ela continua ali se sentindo ameaçada. E às vezes tem um marido que é super fiel, super presente, e ela está sempre imaginando fantasias de que vai ser traída, de que ele vai buscar uma outra pessoa. Mas é porque ela tem uma memória traumática disso. Então, tem várias causas para essa questão dos ciúmes. A própria insegurança da mulher. Essa semana passada mesmo uma paciente me perguntou assim, como é que eu faço para ter certeza que meu marido não vai me trair? É impossível, gente. É impossível. Não existe isso. Não tem certeza. O que eu digo sempre é o seguinte, a única certeza que você precisa ter é que você vai ser capaz de sobreviver se ele te trair. Essa é a certeza fundamental.
E aí vai ser feliz com ele. Se algum dia ele te trair e você descobrir, ou vice-versa, né? Se ela te trair e você, o marido, descobrir, você tem que se sentir seguro para continuar vivendo sem ela, se for o caso de você abrir mão daquele relacionamento. Porque muitas das vezes esse ciúmes doentio se sustenta porque a pessoa acha que não vai ser capaz de sobreviver à perda daquele parceiro ou daquela parceira. Então é quase uma questão de vida ou morte. Às vezes o ciúmes não é nem de perder aquele que você ama. Às vezes a questão de de ciúmes é a questão do medo de perder aquele que você acha que é imprescindível para a sua sobrevivência. Para a sua sobrevivência financeira, para a sua sobrevivência emocional, para a sua sobrevivência social. Né? Então, tem muitas facetas essa questão dos ciúmes aí que precisam ser analisadas, tá bom? Não é só uma questão, não. Mas com certeza é algo muito doentio. E eu sempre digo, volto a insistir, um grande remédio para você não ficar prisioneiro desse ciúmes patológico é você conseguir construir uma segurança em você mesma. Né? Eu sou capaz de sobreviver, mesmo se algum dia eu tiver que me separar porque descobri que foi traído ou que fui traída. Então, quando você se sente segura de que você vai seguir o seu caminho, independente do que acontecer, você passa a ter menos medo disso. É claro que uma leve apreensão é normal até que exista. Né? Acho que até é saudável que exista. Acho até que ajuda a manter um relacionamento. Mas você não vai ficar doentio ali, obsessivo, perturbando, incomodando, se martirizando com aquilo. Né? Vocês podem observar aí que muitas das questões ligadas ao ciúmes têm causa na própria insegurança da pessoa, entendeu? No próprio medo de não lidar com a realidade. E às vezes também, a minha mente, uma outra coisa importante também, muitas vezes também porque a própria pessoa tem potencial para atrair, tá? A gente tende a ver no outro, muitas vezes, aquilo que a gente vê dentro de nós mesmos. Né? Há pouco tempo, uma paciente, né, que eu estava tratando dela, e ela tem um problema de ciúmes muito sério com o marido dela, e aí a gente começou aí eu fiz o mapa astrológico dela e eu vi que ela tinha ali um potencial para traição, né? Então eu comecei a misturar isso, e aí ela começou a falar que antes do casamento ela tinha traído o namorado, que ela já tinha traído outros namorados antes. Quer dizer, ela era uma traidora em potencial, que hoje não traía mais, mas ela sabia bem o que era isso. Então, por isso, ela conseguia imaginar que o marido fosse capaz de fazer também, porque ela conhecia bem aquilo. Então, quando você acha que o outro pode te trair, presta atenção, porque você pode ser também aquele que tem vontade de trair, mas está reprimido. Entendeu? E isso acontece com alguma frequência também. Tá bom? Mas esse é um assunto mais complexo, assim, né? Dei uma pincelada aí para vocês pensarem. Perguntando se o homem ciumento é mais perigoso que a mulher ciumenta. Isso Olha, é um aspecto social ou psíquico? Então, eu acho que o homem ciumento é mais perigoso sim, porque a gente vive numa sociedade machista, sabe, Raquel? Então, dificilmente uma mulher ciumenta vai matar o marido. Mata, mas é mais difícil. Agora, um homem ciumento tem muito mais chance, as estatísticas estão aí, estão mostrando, né, de matar uma mulher por causa disso. Então, eu acho que o homem ciumento ele é mais perigoso porque ele tem mais agressividade, a sociedade autoriza mais ele a fazer isso, né? Em alguns momentos a sociedade quase que dá o direito a ele de cometer um crime para honrar, né, a sua masculinidade. Né? Passional. Um crime passional, né? Amava tanto que matou, né? Está colocando aí. Então, é um mundo muito louco mesmo, meu Deus do céu. Então, eu acho que o homem é mais perigoso, né? Agora, você perguntou se isso é um aspecto social ou psíquico, o quê? Do homem e da mulher ser perigoso? Não, eu acho que... eu acho que é as duas coisas, né? É social, porque a sociedade é muito machista, e é muito psíquico também por causa da testosterona, né? A testosterona que tanto o homem quanto a mulher tem, mas no homem ela tem um efeito mais agressivo, né? Até por causa do volume muscular do homem, que normalmente, né, com algumas exceções, é maior. Então, como o homem tem mais volume muscular, a capacidade da testosterona se transformar no instinto agressivo é muito maior. Então, eu diria que isso é um aspecto social e um aspecto psíquico também. Bom?
Bem, acho que a gente pode parar por aí, está chegando a hora, tá bom? Agradeço aí a vocês a presença, a participação, tá? Foi bem legal, gostei aí de todo mundo aí. Espero ter aí clareado aí as questões que me pediram para eu clarear, tá bom? E minha gratidão a todos, meu carinho por todos. Segunda-feira que vem a gente está aí de novo. Não sei o que a gente vai falar semana que vem, mas eu tenho feito isso, né? Ao longo da semana a ideia se constrói. E aí semana que vem a gente está aí para abordar algum tema novo com vocês, tá bom? O vídeo fica lá no IGTV do Instagram e lá para amanhã ou quarta-feira ele está lá no meu canal do YouTube também, tá bom? Um abraço aí para todos, gratidão, até a próxima vez. Tchau!